História resumida de Saul. Os filhos de Israel perceberam que Samuel já estava velho e os filhos dele, que julgavam o povo, não eram retos igual o pai. Então eles foram até Samuel e pediram a ele que buscasse um rei. Samuel ficou triste e foi orar ao Senhor. Deus respondeu para Samuel que iria mandar um homem para ele ungir como rei de Israel. Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim. E aconteceu que um dia uma ovelha do seu pai havia fugido e o pai mandou que ele fosse procurar. Saul saiu junto com um servo para procurar a ovelha. Depois de muito andarem, resolveram voltar para casa, porque preocupado estava o pai. Mas o seu servo lhe falou que ali naquela cidade tinha um profeta que poderia explicar onde a ovelha tinha fugido. Então os dois foram para lá. Samuel saiu ao encontro de Saul e convidou ele para almoçar na sua casa. Lá ele ungiu a Saul rei e explicou que ele precisava aguardar 7 dias para encontrar e que iria na cidade de Gilgal oferecer sacrifícios ao Senhor. Saul retornou para a casa de seu pai e esperou o dia que Samuel iria apresentar ele como rei ao povo. Saul era um homem alto, bonito, não tinha ninguém igual a ele em Israel. O povo muito se alegrou com a chegada do rei. Depois disso, houve guerra dos filisteus contra o povo de Israel. E Saul reuniu os homens para a guerra, mas precisava esperar Samuel para oferecer o sacrifício. Vendo que já era o 7º dia e Samuel não tinha chegado, ele mesmo ofereceu. Quando ele acabou de oferecer, Samuel veio e não gostou do que ele tinha feito e falou que Deus já tinha escolhido outro para o substituir. Mas Saul não se arrependeu, porque ele estava mais preocupado em agradar o povo do que ao Senhor. Depois disso, Saul construiu uma estátua de si mesmo. Passado dias, o Senhor mandou Samuel ir se encontrar com Saul, para ele ir fazer guerra contra os inimigos, um povo inimigo cujo nome era Amalequitas, e destruísse tudo que eles tinham: homens, mulheres, crianças, bebês, bois, ovelhas, camelos, jumentos. E assim Samuel chamou Saul e explicou tudo para que ele cumprisse o que o Senhor mandou. Então Saul foi para a guerra, matou muitos homens, mas ele trouxe o rei Agag vivo e também não destruiu os gados. O Senhor avisou para Samuel que se arrependeu de ter escolhido Saul, porque ele não obedeceu às ordens do Senhor. Samuel também ficou triste e foi se encontrar com Saul.
e perguntou se ele tinha agido tudo o que o Senhor mandou. Ele respondeu que sim. Mas Samuel falou: então, o que são esses gados que eu estou vendo? Ele respondeu que era para oferecer em sacrifício ao Senhor. Samuel respondeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel matou o rei inimigo e falou para Saul que Deus já tinha escolhido outro para o substituir. O Senhor retirou de Saul o espírito e ele começou a ser assolado pelo mal. Então os servos dele o aconselharam a chamar um homem que tocasse harpa para que ele se sentisse melhor, e ele aceitou. Chamaram então a Davi, que era pastor de ovelhas. Ele passou a morar junto com Saul e sempre que ele se sentia mal, era influenciado pelo mal, Davi tocava a harpa e ele se sentia melhor. Saul morreu junto com os 3 filhos numa guerra contra os filisteus. E Davi, que já era comandante do exército e também era o seu genro, reinou no lugar de Saul.